Olá, eu sou Romeu Andriotti e seja bem-vindo ao Você Titulado. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para conseguir conquistar a sua pós, o seu mestrado, o seu doutorado e progredir na sua trajetória acadêmica. E o tema de hoje é 2021, o ano do seu mestrado. E por que 2021 é o ano do seu mestrado, ou a depender do momento em que você está na sua trajetória, do seu doutorado, da sua pós. Todos sabemos, 2020 foi um ano bastante atípico, muita coisa aconteceu e o mundo está sendo transformado. Algumas coisas que alguns diziam que iria mudar, na verdade não vão mudar tanto assim, mas outras vão sim ser alteradas. Um dos principais impactos é o fenômeno da digitalização de todas as relações humanas, não é? Então, muita coisa que antes era realizada presencialmente ou fisicamente já se tornou digital, e enquanto algumas vão retornar, outras vão permanecer no mundo digital. Isso tem evidentemente prós e contras, mas para fins de desenvolvimento acadêmico, eu diria que os prós superam os contras. E por que isso? Os sites, em geral, e isso inclui os sites das instituições de ensino, eles tiveram que ser melhorados neste último ano, e agora o conteúdo ficou mais acessível e, inclusive, os processos seletivos ficaram mais acessíveis. Bibliografia ficou mais acessível, muitos livros são publicados tanto em versão física como em versão digital. Hoje em dia já está se tornando uma necessidade a publicação em meio digital, então dá para ter acesso a muitas obras de uma forma mais fácil e unificada em um lugar só, o que é mais produtivo, porque você consegue ter a sua biblioteca inteira dentro do seu Kindle, dentro do seu computador, do seu tablet, do seu celular até mesmo. E embora muitos tenham ainda alguma resistência em ler em telas, o fato é que isso está se tornando uma tendência, e cada vez mais as pessoas vão vão migrar ou aprender a lidar com esse meio digital. Então, o que acontece? 2020, por ter sido um ano tão atípico, trouxe essas transformações que nós estamos conversando, e o que é mais interessante, trouxe também uma série de fenômenos em todas as áreas que valem a pena ser estudados. Então, esse ano que passou trouxe repercussões que podem ser exploradas academicamente, seja em áreas das biológicas, é a mais óbvia, afinal de contas, isso tudo foi causado aí pela Covid e suas repercussões, mas também pelas áreas de exatas e humanas, porque os fenômenos sociológicos que ocorreram ao longo do último ano geram uma infinidade de temas nas mais diversas áreas, seja na área jurídica, sociológica, antropológica, econômica e assim por diante. Aliás, falando nessas profundas transformações que ocorreram em 2020, então nos assuntos que isso gera para 2021, fora esse olhar retrospectivo, para o que já aconteceu e temos já em termos de dados disponíveis, também tem a questão de um olhar prospectivo, ou seja, como vai ser o mundo pós 2020, então, e sobretudo agora, nesse futuro mais próximo, 2021, como é que vai ser, quais serão as principais alterações. Eu me deparei esses dias com um artigo muito interessante do Dagomir Marquesi, em que ele coloca algumas dessas tendências. Aliás, ele não, ele só reuniu o
que alguns futurologistas e agências especializadas têm dito sobre como vai ser 2021. Então vejam como é um prato cheio para o desenvolvimento acadêmico, para tratar desses assuntos, ainda que na forma de artigos. Às vezes a gente fica um pouco, nossa, eu preciso fazer um artigo, né? Ou quero fazer um artigo, não tem um tema. E esses temas são super interessantes de serem tratados porque são temas atuais. Então existe um interesse em temas desse tipo. Então vejam alguns dos prognósticos desse viés prospectivo do que pode acontecer agora em 2021, o que é esperado para 2021. Os serviços de telemedicina vão florescer independentemente da crise. Serviços de telemedicina, olha que interessante, não só para as próprias áreas biológicas, mas pensando aqui em direito, vejam as implicações que a telemedicina traz, certo? Em termos de prestação de serviço, em termos de cobrança, em termos de responsabilidade civil, no caso de algum dano ser causado em tratamentos desse tipo, né? Então é algo muito interessante e isso se espraia também para as outras áreas. Qual é o impacto econômico disso, certo? Também daria um estudo super interessante. Então vejam como essas novidades, como essas tendências, elas são temas bons de serem trabalhados. Depois, uma outra tendência, o turismo tenderá a ser mais local do que internacional, certo? Também tem várias repercussões, seja jurídicas, sociológicas ou econômicas, que podem ser tratados aí sobretudo pelas áreas de humanas, né? Uma terceira tendência é formas tradicionais de educação precisarão provar que são realmente indispensáveis. Opa, isso nos interessa, principalmente para quem quer ser professor. Vejam que existe um fenômeno, né, de sala de aula digital. Cada vez mais as pessoas estão se habituando e querendo até mais cursos digitais, EAD, no ensino à distância, e tudo isso foi amplificado à 10ª potência com os eventos de 2020. Então, os cursos que pretendem usar formas tradicionais ou que, por exemplo, pretendem ser presenciais, sobretudo os privados, né, precisarão demonstrar que isso realmente é vantajoso, porque do contrário, o aluno moderno, principalmente o aluno mais novo, né, e também, né, alguns outros, eu falo só em termos estatísticos, evidentemente que tem alunos mais velhos que também podem preferir EAD, mas o fato cada vez mais alunos preferirão cursos online, e isso traz algumas repercussões. O professor tem que ter uma nova gama de habilidades e o professor tem que ser ainda mais competitivo, bom, excelente, porque um único professor no sistema EAD consegue atender centenas, quiçá milhares de alunos, não é? Então agora o número de professores tende a diminuir caso o sistema vá todo para EAD. Nós temos que ver nessa circunstância uma oportunidade, certo? Se por um lado isso tende a acontecer para as instituições, por outro lado isso abre para os professores uma série de oportunidades, principalmente no campo de distribuição independente de conteúdo, né? Então agora os professores não estão tão dependentes das instituições de ensino como eles eram antes. Agora os professores conseguem ter projetos independentes com mais facilidade, porque antes, para você ser professor, você precisava ser contratado por uma instituição de ensino que te colocaria na frente dos alunos, e agora não. Agora o professor pode distribuir independentemente o seu conteúdo e ser o professor dos que forem interessados por aquele conteúdo de forma direta, sem intermediário de instituição de ensino. Então vejam que
as circunstâncias, elas podem trazer alguns contras, mudar perspectivas tradicionais, mas ao mesmo tempo trazem oportunidades, não é? Então, essas foram apenas algumas alterações. Depois eu vou até gravar mais vídeos com mais ideias, com mais tendências aí para o futuro, ideias de temas para serem utilizados para artigos, para dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, entre outros. Mas então é muito importante surfar aí nessa onda desses acontecimentos recentes que estão impactando de forma tão significativa a história mundial. É aquela coisa, né? Às vezes o problema é a solução, ou o problema é transformado em uma solução, o problema é transformado em uma oportunidade. Então, no caso de mestrados e aqui da trajetória acadêmica como um todo, as pós, realmente 2021 é um ano que pode ser muito especial para quem quer progredir nessa área. E isso eu digo não só para quem pretende fazer mestrado, como para quem já está dentro do mestrado ou do doutorado, ou já está concluindo. Então isso vale basicamente para todos. Então, para quem não entrou no mestrado ainda, os processos seletivos estão, como eu estava dizendo antes, mais públicos, estão disponíveis nas plataformas, os sites estão mais informados e mais fáceis de serem manuseados. Inclusive as provas dos anos anteriores estão mais fáceis de serem consultadas, isso é fundamental. Para quem já está no mestrado, tem muita gente que faz mestrado distante, né, em localidade distante da instituição de ensino, e agora as aulas estão sendo, em sua maioria, ministradas à distância mesmo, então facilita até esse acompanhamento, reduz custos e outros entraves logísticos. E para quem já está concluindo o mestrado, é um grande ano porque, como eu estava dizendo antes, uma infinidade de temas surgiram aí, até a hora de qualificar. Isso depende um pouco de instituição para instituição, mas a maioria permite que se mude de tema, ou pelo menos mude o enfoque do tema. Então é uma excelente oportunidade para fazer dissertações ou teses inéditas, explorando essas repercussões desse evento tão atípico que aconteceu em 2020. Por isso, 2021 é realmente um ano muito bom para pós, para ser explorado academicamente, né? Muito bem, eu queria aproveitar para responder algumas dúvidas que me fazem bastante. Para quem não me conhece, já me apresentei, sou o Romeu Andriotti, eu sou mestre em Direito Civil pela FADISP e sou mestre em Processo Civil pela PUC e também sou especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, onde eu também me tornei professor. Então eu dou aula de Direito Civil, de Direito Processual Civil e de Metodologia na Escola Paulista de Direito, a EPD. Então muitos alunos e pessoas próximas me perguntam coisas sobre mestrado, sobre o processo seletivo de mestrado e me pediram para começar a fazer esses vídeos. Então é até a razão desse vídeo que agora eu estou gravando, e colocam algumas perguntas que são bastante frequentes e que então eu já vou respondendo. Uma delas é: posso cursar o mestrado sem ter feito uma pós antes? E a resposta é sim, dá para fazer o mestrado direto. O que acontece é que muitas pessoas optam por primeiro cursar uma pós-graduação lato sensu, que são as especializações. Elas são mais curtas, a maioria dispensa a necessidade de um TCC e elas têm um viés mais prático, mais profissional, né? E é uma trajetória bastante normal a pessoa sair da faculdade, primeiro cursar especializações, primeiro cursar essas pós lato sensu e somente então ir para o mestrado, né, que já é a pós stricto sensu.
E existe essa divisão: pós-graduação lato sensu, que é em sentido amplo, e pós-graduação stricto sensu, em sentido estrito. Então, as especializações fazem parte das pós-lato sensu. Mestrado e doutorado faz parte da pós-stricto sensu. E as pós-lato sensu servem muito a esse fim mais prático, mais profissional, enquanto que as pós-stricto sensu, elas são mais acadêmicas mesmo, são mais profundas e visam te tornar mestre em um assunto ou doutor em um assunto, e também pavimentar o caminho para a vida acadêmica, né? Para a pessoa se tornar professor. Então, quem tem interesse em ser professor deve fazer mestrado, deve fazer doutorado. Quem não tem interesse em ser professor também extrai muitos benefícios de um mestrado ou doutorado, conforme nós vamos conversando a partir de agora. Então, voltando para a nossa pergunta aqui, pode cursar o mestrado sem ter feito pós antes? Pode fazer o mestrado direto. Não é preciso uma especialização para fazer um mestrado. Porém, é um costume que as pessoas fazem de ir galgando esses degraus, né? Ir um pouco de cada vez. Então, saiu da graduação, faz uma pós-lato sensu, uma especialização, que tem sua dificuldade, mas que é mais fácil que o mestrado. Mais fácil que eu digo em termos de carga de trabalho, de anos necessários, de defesa. Então, a régua é diferente, né, da especialização para o mestrado. E depois vão para o mestrado. Essa é uma boa trajetória, não é ruim, é a minha trajetória. Eu me formei em Direito, depois fiz a especialização, essa pós-lato sensu, e somente então cursei os meus mestrados. Muito bem, outra dúvida bastante recorrente é: quanto tempo demora o processo seletivo para o mestrado? E a resposta isso varia bastante de instituição para instituição. Como eu disse anteriormente, eu sou mestre em Direito Civil pela FADISP e mestre em Processo Civil pela PUC. Os processos seletivos das duas instituições foram bastante diferentes. O processo da FADISP, ele foi unificado, então foi divulgado um edital, e esse edital marcava a prova de proficiência em idiomas e a prova de conhecimentos técnicos, no meu caso, conhecimentos jurídicos, marcava para um mesmo dia. Então, de manhã você fazia uma prova, de tarde a outra prova. Então, vejam que foi um processo seletivo concentrado. Então, em um dia faz a prova e poucos dias depois já sai o resultado, se você foi aprovado ou não. E esqueci de mencionar, no mesmo dia teve também a entrevista. E é bom que já saibam disso. O processo seletivo de mestrado, ele contém normalmente 3 etapas: uma prova de proficiência em idiomas, uma prova de conhecimentos técnicos na área que você vai fazer mestrado, e uma entrevista em que algum docente ali ou colaborador daquela instituição entrevista você, sabe mais sobre você, da sua trajetória, também faz às vezes algumas perguntas de conhecimento técnico e perguntas sobre o seu projeto de pesquisa, para, enfim, ter uma opinião final aí sobre você e se vale a pena então receber você como aluno ou não. Então, no caso desse exemplo que eu estou dando, né, o processo seletivo ele foi concentrado nesse dia. Então, entre a abertura do edital e o resultado final, transcorre pouco tempo, coisa de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, às vezes menos, tá bom? Outros processos seletivos são maiores. O da PUC, por exemplo, a prova de idiomas é feita em um dia, a prova de conhecimento técnico é feita em outro dia, e muitas vezes a entrevista em um outro dia ainda, né? E o processo todo demora um pouco mais tempo. No caso da PUC, é uma instituição que já é mais renomada, né? Então é natural que haja
mais pessoas para serem avaliadas, mais provas para serem corrigidas, então esse processo demora mais. E tem outras que demoram mais ainda. A USP, por exemplo, nem abre o processo seletivo semestralmente, abre anualmente, e o edital é disponibilizado, as vagas ficam abertas por pouco tempo e depois é realizado um concurso público para ver quem vai entrar ou não. No caso da USP, é um concurso público que é conduzido pela FUVEST, que também faz, na verdade, FUVEST não, né, que é o vestibular, VUNESP, que é a instituição que faz também vários concursos públicos, principalmente aqui na região de São Paulo, e o mestrado lá equivale também a um concurso público. Então, e aí demora meses para sair o resultado, às vezes um semestre, né? Porque realmente aí são mais pessoas ainda concorrendo pela vaga ali para entrar no mestrado ou no doutorado. Então vejam que o tempo varia muito, depende muito da instituição, então é muito importante entrar no site da instituição para saber melhor como é que está sendo conduzido ali aquele processo seletivo. Muito bem, mas olha, também um último adendo sobre isso ainda. A maioria das instituições privadas tem um processo seletivo mais célebre, mais rápido. Então é um processo que demora menos tempo. Aí nas públicas acaba ficando já mais tempo. Tenha isso como uma regra geral, tá? Admitindo exceções. Muito bem. Uma outra pergunta que eu costumo receber é sobre pesquisa e bibliografia. E é sobre isso que eu estava falando antes, no sentido de que as pesquisas elas vão ficar muito mais simples, muito mais fáceis agora que tem muito mais material digitalizado. De novo, sei que tem gente que não gosta muito de ler em tela, sempre dá para imprimir também, né? Mas tem que pensar na natureza, né? As pessoas estão cada vez mais se adaptando a ler mais em tela. E mesmo quem não gosta de ler em tela, veja que costuma ser uma resistência específica para livros, porque mesmo essas pessoas já usam o celular, leem muita coisa no celular, troca de mensagem e trabalham usando o computador o dia inteiro, então olhando para a tela o dia inteiro. Então é mais uma questão de adaptação mesmo, de costume para começar a ler em telas digitais. Então, cada vez mais os autores estão lançando livros na Amazon, né, no Kindle, então é um excelente lugar para se adquirir livros digitais. As editoras nacionais também já estão fazendo essa transição. O Grupo GEM, que é um grupo grande que publica também em todas as áreas, principalmente em humanas, tem muito material já digitalizado. A Juspodium também, Saraiva. Então todas essas editoras, livrarias, todos esses publicadores de conteúdo já estão migrando para o digital. Isso fora, né, as distribuições independentes. Tem muito autor agora que está distribuindo de forma independente o seu próprio conteúdo, vendendo cursos online, os seus livros também disponibilizando de forma online. Então acaba facilitando bastante esse acesso às bibliografias. E isso é super importante para o mestrado ou doutorado, seja porque, para quem já está dentro, né, para conseguir acesso à bibliografia atualizada de forma rápida e fácil, ou para quem não entrou ainda, na prova de conhecimento técnico é muito comum que o edital contenha uma série de bibliografia cuja leitura é necessária, cujo estudo é necessário para fazer o processo seletivo. Então, se você tem esse material mais fácil, é muito mais simples estudar e se preparar para a prova mesmo, né? Então isso é muito importante. Beleza. E finalmente,
a última razão aí pela qual eu considero que 2021 vai ser o ano do seu mestrado ou da sua pós, do seu doutorado, é porque diante, como eu havia falado antes, desses pedidos que eu tenho recebido, inclusive de alunos meus que pedem de maneira muito carinhosa até isso, está aberto hoje, está inaugurado, está lançado este novo programa, este canal, que é o Você Titulado. Eu pretendo, a partir de agora, compartilhar várias dicas sobre o progresso acadêmico, sobre mestrados, sobre doutorados, sobre pós, e sobre o desempenho acadêmico em geral. Então, que este canal e que esses encontros que nós começaremos a ter sejam úteis, sirvam para auxiliar cada um de vocês em suas jornadas. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, então para mim é uma honra, é uma alegria poder compartilhar um pouco desse tipo de assunto e gerar valor para quem tem esse sonho também de progredir na vida acadêmica, de ser titulado e depois usar isso para os seus planos pessoais, seja se tornando professor ou usando o mestrado o doutorado para atingir uma promoção ou para galgar aí posições mais prestigiosas no cenário da sua respectiva área, né? Seja do direito ou qualquer outra que seja. Realmente é muito satisfatório você progredir na sua capacidade intelectiva, em primeiro lugar, e também no caminho alcançar aí as titulações almejadas e ter esse sucesso acadêmico também, né? E normalmente o sucesso acadêmico faz-se acompanhado pelo sucesso profissional. As duas coisas caminham juntas. Eu tenho a felicidade de ser prova disso. Não só eu, né? Claro, outras pessoas que também cursaram e que passaram por essa experiência, por essa vivência. Fora o fato de que o seu senso crítico é muito desenvolvido quando você se aprofunda realmente na sua área ou nos temas que são abordados em mestrados e em doutorados. E hoje nós vivemos uma época de grande politização, uma época de grande divergência de ideias, e época esta na qual nunca foi tão importante ter senso crítico, ter um raciocínio científico, um raciocínio procedente, um raciocínio reto, uma lógica suficiente para conseguir ver argumentos A, ver os argumentos da corrente B e tomar a sua própria decisão, né, de para onde seguir. Então tudo isso agrega muito valor e é muito importante para o profissional atual. Digo mais, para o cidadão atual, independentemente de qual área seja, ou até se tem interesse em se tornar efetivamente um acadêmico ou usar isso só para fins profissionais estritamente práticos, né? Então, de um jeito ou de outro, isso é algo muito importante de se investir na sua formação pessoal, no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento acadêmico e, claro, por que não, se titular ao longo do caminho, tendo em vista os inúmeros benefícios que isso gera. Então, 2021 é um ano muito bom para isso acontecer, e eu espero, conto
que este canal vai auxiliar você que está assistindo nessa trajetória de fazer esse sonho se tornar realidade. Colocar aquele diploma aí na parede, se titular, crescer intelectualmente, porque não é só questão de ter, né, o título, de ter o diploma, mas também tudo o que vem junto em termos de conhecimento, em termos de formação, em termos realmente de melhora da capacidade intelectual e de resolver problemas da vida. Então, que isso auxilie e, no mais, acompanhem este canal. Então, peço a todos vocês que curtam este vídeo, se inscrevam no canal, sigam também nas outras mídias sociais, já tem Facebook, página no Facebook, Twitter, Instagram, então, por favor, convido todos a seguirem, porque dicas muito quentes e muito boas vêm por aí, tá bom? E que 2021 seja um ano excelente para todos nós. Nós nos vemos. Até a próxima.